Fala, empreendedor, seja bem-vindo a mais um episódio dos Donos das Vendas. Eu tô aqui ao lado de Léo Castelo. Grande Motinha, prazer enorme estar contigo mais uma vez. Mais um episódio dessa nova temporada e hoje com um convidado super especial, um parceiro de negócio do Seus Clube. Legal. E... Regis Bortolin. Cara, eu tô assustado aqui com o currículo do cara, hein? O cara é fraco não, hein? E o cara é novo pra caramba. Como é que pode ter um currículo desse e tanta experiência tão novo, né? Eu acho que tacaram ele no fogo ali, ele foi se virando e foi aprendendo. Conta aí, Regis. É o jeito que eu sei me virar, cara, no final das contas. Seja bem-vindo, Regis. Valeu, cara. Eu que agradeço, muito massa, é uma puta honra estar aqui. Né, esses podcasts aqui acho que é um momento muito especial da gente compartilhar um pouco da caixa preta, do que a gente vive na minha carreira e também lá na Eduz, todo mundo tem muita curiosidade, mas eu tô muito feliz, né, principalmente porque o Sales Club é um dos nossos parceiros aqui faz muito tempo, e tamo junto, vamos lá para mais um. Boa, conta um pouquinho então, o que é a Eduz, até pro pessoal saber, né, é parceiro do Sales desde o início, quando o Sales Club nasceu, então conta um pouquinho para quem não conhece. Perfeito, cara. Cara, a Eduz, normalmente as pessoas chamam assim, é uma plataforma de vendas, mas vou falar um pouco diferente. A Eduz é um ecossistema de vendas. Ecossistema por quê? Porque a gente tem uma plataforma de vendas, né? Então, o mais clássico que todo mundo sabe aí é pagamento, afiliado, entrega, etc. Todo esse mundo de infoproduto, cursos online, né? Mas a gente está cada vez mais caminhando para um lugar de ser um ecossistema mesmo. Hoje até espaço de eventos lá na nossa sede tem para os nossos clientes. A gente é muito focado na experiência e no sucesso do nosso cliente. Então todo esse ecossistema de plataformas, de atendimento, de eventos, de imersões, tudo que é ligado ao mundo de infoproduto, hoje a Eduz é envolvida e aí fornece essa plataforma, dentre outras coisas aí para esse universo digital. Legal, e Regis, eu vi que aqui que tem uma série de responsabilidades aqui sobre a sua chancela, né? Exatamente. Conta um pouquinho pra galera aí da sua experiência na Eduz e o que você faz lá. Legal, cara. Bom, hoje eu estou na Eduz como o diretor de revenue, né? Então, basicamente, eu olho todo o crescimento de receita dentro da empresa. Aí, algumas áreas funcionais estão dentro dessa estrutura, como marketing, BizDev, parcerias, vendas, sucesso do cliente, né, que é o pós-vendas, todo o contexto de negócio, todo o contexto ligado a crescimento de receita, tá ali comigo, né? Não é assim sempre, né? A gente está crescendo, já tem... eu tô na Eduz tem 5 anos e meio, a Eduz tem 7 hoje, né? Nesses 5 anos e meio a gente vem provando muita coisa, vem crescendo muito. Quando eu entrei na Eduz, éramos em 3 pessoas dentro da área comercial, né? E, inclusive, o pessoal já saiu que entrou comigo, eu comecei a construir ali do zero, junto com o pessoal, toda essa estrutura. Hoje, na Eduz são 500 pessoas, comigo são 160 pessoas, estão diretamente na ponta da lança, como eu brinco, no mercado, né? Falando com os clientes, com as campanhas, no pós-venda, no relacionamento. E eu cuido de toda essa galerinha aí hoje, né? Tem um grupo de líderes muito bom, mas é disso que eu cuido lá. E como é que funciona? Que normalmente quando a gente entra nas empresas para dar mentoria, sempre tem a área de marketing e a área de vendas com 2 diretorias diferentes. Isso. Na Eduz é diferente. Então... Exato. Cara, na verdade, assim, a Eduz ela é muito diferente em termos de governança, em termos de gestão, de cultura, né? A gente criou o nosso próprio modelo de gestão, nossa própria cultura organizacional, a gente aposta muito nisso, né? Até para ter agilidade de crescer e absorver as demandas, a inovação do mercado. Mas hoje, basicamente, nós temos um comitê de mercado, que a gente chama assim, né? O diretor de produto, o diretor de monetização e o nosso CEO, nós fazemos parte desse comitê, a gente puxa essa visão um pouco mais de cima, né? É como se fosse um conselho consultivo? É um conselho, isso. É um conselho de mercado, a gente está olhando um pouco mais longo prazo, olhando um ponto de vista mais estratégico. E abaixo disso, cada um puxa a sua operação, né? E a operação que eu puxo é essa ligada a revenue. Aí eu tenho a liderança de marketing, tenho liderança de CS, liderança de vendas, todos os contextos ali dentro da minha área, né? E eu lidero eles a partir desse papel de CRO, né? De diretor de receita. Muito legal. Super diferente, sim, né? Porque nós aqui mentoramos muitas empresas e até na minha própria empresa, que me faz até refletir. São diretorias separadas. E até sempre... para eles se degladiarem, né? Que é um bom Mas eu faço isso com o pessoal também, tá? Com os gestores que estão ali também. Eles têm cada um sua fase da jornada, do funil e tá tudo certo. Entendi. Então eles são o pessoal da lança, mas de vez em quando as lançam internamente. É isso aí. Legal. Mas você tocou aqui em 3 temas, acho que super bacanas, e eles até vêm um pouco de encontro com o script aqui, né? Legal. Que foi governança, gestão e cultura. Perfeito. Queria que você contasse para nós um pouquinho da cultura da Eduz, que eu conheço assim, olhando de fora, e sei que vocês são
não tem como escalar, né, Regis, sem ter uma cultura organizacional Perfeito, forte. sem a menor dúvida. E queria que você contasse um pouquinho pra galera, os rituais que vocês têm, como que funciona essa parte de treinamento. Perfeito. Cara, a gente descobriu esse bicho de cultura mais ou menos em 2019, né, quando a gente já estava com um pouco mais de foco nisso, né, e foi muito interessante, porque a Eduz, ela nasceu em 2015, ela nasceu como um marketplace de cursos online. Ela não era uma plataforma como é hoje, um ecossistema como é hoje. Basicamente, você comprava um cartão de crédito, esses cartões tipo de Netflix, de Google Pay que tem na beira de supermercado, de caixa de supermercado. A Eduz era isso, você comprava um cartãozinho, aí você raspava lá, colocava o login e senha e tinha acesso a um monte de cursos dentro de uma plataforma, né? Só que aí a gente faliu em 3 meses. A gente descobriu que, cara, esse negócio não ia funcionar porque basicamente o nosso modelo comercial era um modelo de venda direta por estabelecimentos, mercadinhos, bares e coisas do tipo. Mesmo. Varejão. Então, a gente colocava um totemzinho com os cartões no caixa de um barzinho, por exemplo, e o pessoal comprava. Só que por que a gente descobriu que a gente ia falir? Porque nesse modelo, os donos, os empreendedores ali dos estabelecimentos, eles não recompravam, né? A gente descobriu que ninguém compra educação em boteco, basicamente é isso, entendeu? A gente colocava lá em bar, colocava em mercadinho, ninguém comprava. De interesse, né? Aí o camarada comprava a primeira vez, o primeiro lote ali dos cartões, nunca mais voltava e comprava. Ele pegava aquele negócio, escondia e deixava o cigarro na frente, sabe? Ele falou, caraca, não dá pra democratizar desse jeito, nesse canal, a democratização, por mais que a gente quisesse chegar na mão de todo mundo, né? Não naquele momento. Não naquele momento, naquele modelo. Naquela forma. Exato, aquela forma. Isso foi um aprendizado legal. E aí, quando a gente descobriu que a gente ia quebrar, a gente falou, cara, precisa existir um outro modelo, né? Aí, na época, o Eugênio, nosso CEO, ele foi com uma viagem para os Estados Unidos, ele descobriu esse modelo de funil de marketing digital, modelo de lançamento, essas coisas, e aí a gente começou a ter essa ideia da plataforma do jeito que é, né? Checkout, afiliados, as estratégias ali como o pessoal usa até hoje. E isso foi mais ou menos em 2016 que teve essa pivotada, né? 2015, 2016 teve essa pivotada, e a gente começou a crescer. Só que no nosso modelo de crescimento de tração inicial, a gente basicamente tinha uma plataforma que tinha alguns produtos, não tantos, mas a gente tinha muito afiliado interessado em vender produtos pela Eduz. O que a gente começou a fazer então? A gente começou a entrar em alguns grupos, masterminds, grupos de negócio, para poder atrair bons produtores para os nossos afiliados venderem, né? E aí o negócio fez assim, bum! Cresceu pra caramba, né? Porque o modelo de afiliado é um modelo basicamente de rede. Ele cresce com base em indicação, em comissionamento por venda, esse tipo de coisa. Digital ainda vira uma bomba, né? Cresce muito. E nesse crescimento, a gente descobriu que a gente ia quebrar pela segunda vez, né? Eu tenho uma frase que eu sempre falo que o crescimento também fala empresas, né? O crescimento acelerado gera muita fragilidade. Muito. E o pior, quando você quebra porque você cresce muito, é pior ainda, porque você leva a sua reputação junto. Né? A reputação de quebrar porque você cresce com muita fragilidade, ela vem de uma quebra por qualidade, uma qualidade ruim no produto, no atendimento, se quebra de dentro para fora, você acaba com a reputação. Às vezes você tá ruim das pernas por não conseguir vender, você descobre um canal, uma estratégia nova e vende. Mas no nosso caso, tava ruindo de dentro para fora porque, cara, escalou demais, não tinha gestão, não tinha operação. E a gente testou vários modelos, né? A gente tentou fazer uma liderança mais tradicional, hierarquia, modelos de gestão, nós somos consultores, cara, nada deu certo. Aí a gente descobriu um livro chamado Reinventando as Organizações, que é um livro que fala sobre governança, sobre gestão, e eles falam sobre um modelo de gestão extremamente descentralizado, sobre autogestão, né? Isso foi no final de 2018, e aí em 2019 a gente entrou de cabeça nesse modelo, né? A gente falou assim, cara, a gente precisa de uma operação que ela seja autogerida, né? Pra gente conseguir escalar com as pessoas se desenvolvendo nesse processo e a gente conseguir inovar o tempo inteiro, né? A gente entendeu que o modelo hierárquico em que, putz, cara, às vezes o cara do suporte tinha que resolver um BO, tinha que subir, ficava um mês com aquele chamado em aberto para poder chegar na liderança, tomar uma decisão, não funcionava mais. A gente precisava ter um pouco mais de autogestão, de autonomia na operação, para que as coisas fluíssem mais rápido, né? E aí a gente descobriu esse livro e a gente começou a criar o nosso modelo de hoje todo baseado na autogestão, todo baseado nesse modelo um pouco mais focado em liberdade, né? A gente teve muitos erros, muitos aprendizados até hoje, mas vem dando muito certo, né? E aí em 2020 veio a grande prova de fogo, que foi a pandemia, né? Que foi o seguinte, né? Muita empresa não conseguiu crescer, etc, no off, mas no digital a galera cresceu demais, né? A gente triplicou o tamanho da empresa em 2020. E aí veio a prova de fogo, porque, cara, nosso suporte, por exemplo, a gente recebia lá
3 mil chamados por mês, a gente passou a receber 30 mil chamados por mês. E a gente tinha 100 pessoas na empresa, não deu para escalar pessoas a ponto de conseguir dar conta da demanda. E eu chamo isso de prova de fogo justamente porque foi o modelo da nossa cultura que manteve a galera engajada, né? Lembrando, nós não tínhamos os melhores processos, nós não tínhamos as melhores políticas, as melhores estruturas ainda. Mas a gente tinha uma cultura que a pessoa se sentia parte dela. A pessoa virava a madrugada, não porque a gente como liderança mandava, mas porque ele estava em cima de uma missão, ele estava ali para resolver o problema do cliente, né? E a galera ficou 2020 inteiro, cara, engajado, virava a madrugada, entregava produto, atendia, fazia o que tinha que ser feito para poder sustentar esse crescimento, né? E aí o modelo foi validado e a gente continua crescendo com base nele, né? Em autogestão. Legal. Regis, esse é um assunto super interessante para quem vai ouvir. Legal. Né? E aí eu tenho 2 perguntas. Primeiro, quando você fala aqui em organizações que têm autonomia, essa autonomia ela era dada para todos os níveis, estratégico, tático e operacional. E a segunda pergunta é quais foram os principais erros na implantação dessa cultura? Perfeito. Eu vou começar pela segunda pergunta, porque ela já ajuda a responder a primeira. Primeiro, autonomia e liberdade não é liberdade total, não é uma parada anárquica, digamos assim, né? É justamente o contrário, né? O pessoal pensa que sai fazendo o que quiser, e não é. A autonomia é igual a regras muito bem definidas. Eu acho que essa é a principal definição de autonomia que eu descobri nessa jornada. A autonomia é igual a regras claras, né? Eu faço comparativo com leis de trânsito. Então, por que todo mundo é livre para dirigir um carro na rua? Porque você sabe que tem... Primeiro, você é preparado, você é treinado, né? Você é certificado, habilitado. Depois, você tem um monte de regras. Cara, se você ultrapassar 50 km numa via que é 50 km, você pode bater e matar alguém e se matar. Então, não pode. Existe uma regra, os guardrails, que a gente chama, né? Os limites. Então, eu diria que no modelo de autonomia, você precisa ter limites claros, acordos claros, explicar o porquê desses acordos. Então, uma outra descoberta, que a gente tem muita gente na casa dos 22, 23 anos na empresa, é que a galera não quer simplesmente cumprir regra, eles querem saber o porquê dessas regras, no que é fundamentado esses acordos, né? Então, quando a gente explica com clareza esses porquês das regras, mas tem regras claras que limitam o escopo, aí você pode dar autonomia, né? E o nosso erro principal foi isso. No início, a gente simplesmente falou, cara, vamos criar um modelo que as pessoas vão ter consciência das coisas, mas não dá pra contar só com consciência, né? A gente tá numa jornada... Bom senso não existe, né? Não tem como. Você fez uma postagem sobre bom senso hoje. Então, não tem como. E o nosso modelo no início é pautado em consciência, em bom senso. Só que não fez sentido, e aí a gente começou a realmente estabelecer regras e preparar as pessoas para esse momento de ter mais liberdade, né? E por que isso responde à primeira pergunta? Porque os níveis estratégicos, táticos e operacionais são divididos assim, né? O cara que é mais tático, ele foi preparado para tomar aquelas decisões mais operacionais do dia a dia junto da equipe, da liderança, com base nas regras que fizeram ele evoluir do operacional para aquele contexto, né? A galera mais de estratégia tá num contexto um pouco mais de mercado, tá no contexto de saber lidar com orçamento, por exemplo, né? Também tem regra, eu também tenho as regras que eu sigo, mas elas são num escopo um pouco mais aberto, mas tem os limites, né? Então, o principal aprendizado, cara, é esse lance de regra. Eu traduziria isso como liberdade com responsabilidade, né? Exatamente, exatamente. Senão vira uma anarquia e aí você se perde, né? E um outro ponto também, indicadores, cara. Porque no modelo de autogestão, que você não tá todo dia ali, cara, comando e controle, você tem que medir, né? Cara, as regras são essas. O direcionamento é esse. Isso é muito importante também, direcionamento. E como que você vai medir a eficiência daquilo, né? Tem uma informação, Regis, que eu sempre falo aqui no Sales Club, uma reportagem que eu li, eu não sei aonde, depois eu pego a fonte. Mais de 80% das empresas não conseguem fazer a estratégia chegar até as pessoas que executam. Perfeito. Então, é basicamente o que vocês estão fazendo super bem. Vocês estão conseguindo desdobrar todas as metas e essas responsabilidades e regras chegarem no time para que eles tenham um entendimento do que fazer. Né? Perfeito, é isso aí, o top-down e bottom-up, né? Não adianta você simplesmente achar que é top-down, você vai tomar uma decisão e todo mundo segue. Isso é muito difícil acontecer hoje, porque no final do dia, o cara que está lá atendendo o cliente, o vendedor, esses caras, eles que sabem onde está o lugar da inovação, né? Eu, dentro do meu papel, eu participo de vários clubes e masterminds, por exemplo, porque eu quero ouvir na fonte. Eu quero pegar o cliente que está lá e falando, cara, e aí, o que está acontecendo? E não é só eu, é meu time, é o cara lá da ponta, ele está trabalhando assim também. Então, não adianta você ser só top-down, mas não adianta também você deixar o cara que está lá na posição de operação tomando decisão. Então, é ouvir os dois e ter esse encontro, de fato. Esses masterminds internos realizados por vocês ou de grupos externos? De grupos de parceiros, grupos externos. Muito legal, né? O Regis não está no nosso.
nosso, né? Não sei por quê. Me convida aí que eu vou, cara. Me convida aí. Vamos nessa. Vamos falar disso. Tô feliz de estar aqui, vamos lá. Falar disso, até porque o Elite é o nosso programa de acompanhamento anual que apoia empreendedores de alta performance. Legal. Então Vamos lá, super vamos bacana. junto. Eu tenho uma perguntinha aqui, Manda, porque Motinha. o Regis falou bastante, Léo, sobre a definição do modelo de gestão. Perfeito. Mas tudo tem que ser pautado na construção de cultura. E cultura Perfeito. se constrói com rituais. Exatamente. Quais são os rituais que você aplica hoje dentro da empresa? Perfeito, cara. Eu diria que o ritual, ele é o que fundamenta mesmo qualquer cultura, né? E hoje a gente tem algumas categorias de rituais, digamos assim, né? Então a gente tem rituais de encantamento, que basicamente são as festas de final de ano, fechamento mensal, né? Que serve basicamente para gerar essa conexão, esse engajamento em toda a equipe. Hoje a gente está falando de uma empresa de mais de 500 pessoas, né? E dentro das áreas também tem os rituais ali de encantamento e tudo mais, festividades. Mas também é um momento muito importante da gente alinhar a rota, né? Então, uma vez por mês, a gente faz um fechamento na empresa e também dentro das áreas, que é mais ou menos assim, a gente olha os indicadores, os macroindicadores da empresa ou da área, cara, aconteceu isso, o mercado tá assim, alinha a empresa inteira e bora comemorar, né? Bora se juntar. É importante comemorar o tempo inteiro, cara. Porque mesmo quando você está com alguma dificuldade ou você tem uma meta batida, alguma coisa, você tem que comemorar e celebrar aquilo ali, porque vai vir aprendizado de todos os lados. Sim. Independente se bateu ou não uma meta, alguma coisa do tipo. Então, tem que parar, olhar para o indicador, olhar para o resultado. Vocês fazem micro-vitórias e Micro-vitórias o tempo inteiro. Então, temos esses fechamentos mensais, temos o fechamento anual, dia 17 agora. Inclusive, vocês estão convidados. Se vocês quiserem ir lá ver como funciona, vai ser ali em Sorocaba. Mas é um fechamento anual da empresa. Então, a gente coloca as 500 pessoas, famílias, a gente acredita muito em integralidade, né? Família trabalhando junto, todo mundo trabalhando junto. E alinha tudo isso com a galera, né? Todas as semanas também a gente tem um ritual chamado Café com Cultura, que é um microalinhamento semanal, né? Então o Eugênio, nosso CEO, que puxa esse, toda segunda-feira de manhã, ele vai, puxa um alinhamento em relação a comportamento, em relação à cultura, né? Então, vamos pegar um exemplo, se olhar para atendimento ao cliente é uma parada que é muito importante na nossa cultura, a gente sempre traz convidados relacionados a isso para falar um pouco todas as segundas-feiras, né? Então, um ritual também de engajamento, o pessoal conversando na mesa ali do café da manhã. E a gente tem alguns... Quem participa? Toda mundo? Toda empresa. É um momento que a gente declara um pouco dos comportamentos desejados de cultura, né? Explica um pouco dos porquês e tudo mais ali. E tem os rituais de gestão também, né? Tem 2 rituais muito legais. Um a gente chama de PGO, né? E na Eduz a gente tem uns nome diferentes para as coisas, isso é normal. O PGO é o quê? É um processo de gestão operacional. Então, as lideranças se unem para olhar aqueles indicadores e tomar decisões de rota em relação àquele mês, em relação àquele período analisado, né? A gente se une entre a gente, comitê de mercado, conselho, diretoria, etc., para fazer um alinhamento. Esse PGO, cara, esse mês a gente vai para lá, vamos fazer isso, medir como. Então, PGO, né? Mas no time operacional é muito importante ter esses rituais, né? Que é como se fossem as weeklies ali, né? Dailies, weeklies. No nosso caso, a gente tem o que a gente chama de evolutiva. É o momento de trazer do time se juntar, trazer tensões para a mesa. Então, assim, cara, a gente decidiu lá no PGO que esse mês a gente ia fazer o evento tal ou lançar o produto tal. Cara, deu certo? Não deu? O que a gente tem que fazer para desobstruir algum problema que está acontecendo para isso acontecer? Como que está nosso indicador? Vamos para lá, resolveu? Bora. Isso é semanal, evolutiva semanal, né? Melhoria contínua, um ritual de melhoria contínua. Então é isso, a gente tem esses rituais de encantamento e esses rituais de gestão que acontecem na empresa inteira, do nível mais estratégico até o nível mais operacional. Muito legal. Tu vê, né, Léo? São várias pequenas atividades que você tem que ir fazendo para você conseguir construir uma cultura e com 500 pessoas, né? Tem gente que não faz com 10. Perfeito. E fundamental constância, né? É isso, cara. Você tem que acreditar no modelo que você está colocando. Você tem que ter um nível de resiliência e adaptabilidade muito grande, né? Independente do modelo, o que eu falo sempre? Independente do modelo, se é autogestão, se é um modelo mais hierárquico, tanto faz. Mas o tema gestão e cultura, ele precisa estar em pauta. Essa empresa tem 10 colaboradores ou 500 ou 1.000. Porque é isso que vai fundamentar o seu crescimento de fato, né? Legal. Regis, vou sair completamente da pauta aqui. Então vai, manda ver. Porque você falou de 3 pontos que são super importantes, né? Léo tá escrevendo um livro aqui, né? Com as respostas do Regis. O podcast é um aprendizado pra gente. Legal, né? que legal. E a questão cultural, beleza, matou, Motinha fez uma pergunta, eu fiz uma pergunta. Gestão, né? Porque eu sempre gosto de pensar assim, cara, uma empresa que sai de 100 funcionários para 500 funcionários muito rápido,
você tem que ter um processo cultural muito forte, mas acima de tudo muita gestão, né? Perfeito. Planejamento estratégico claro, Exatamente. muita clareza de saber para onde você vai. Exatamente. Como vocês construíram isso? Você falou que é uma metodologia de vocês, mas como vocês construíram e como vocês tocam essas rotinas de gestão no dia a dia? Perfeito, muito bom. Cara, eu costumo dizer assim, que a necessidade da liderança e da gestão, ela evolui e ela muda conforme a jornada da empresa amadurece, né? Então, como eu falei, lá em 2020, a gente estava engatinhando nesse quesito gestão, mudando um pouco as coisas, e a cultura que sustentou esse boom de crescimento da pandemia, né? Mas hoje, a gente já está em outro momento de mercado, a gente já está em outro momento de maturidade. Então, a gente tem trazido alguns modelos e elementos, artefatos de gestão para esse nosso momento da jornada, né? E a gente está começando com muita intensidade na liderança mesmo, né? Então, além de saber para onde a gente vai, qual que é o nosso planejamento, quais são os níveis ali que a gente tem, como a gente vai medir, a gente está cada vez mais apostando nas nossas lideranças e formando cada vez mais lideranças novas. Não dá para ficar só em cima de mim, por exemplo, né, numa área de 160 pessoas. Cara, preciso ter gestores, preciso ter pessoas que também estejam alinhadas nessa visão, no posicionamento da empresa, no que a gente quer fazer. Então, liderança é fundamental, né? E a liderança da empresa, principalmente essa liderança que inicia um negócio e cresce, como eu venho crescendo, por exemplo, na Eduz, precisa entender que o seu foco precisa se adaptar conforme a maturidade da empresa evolui, né? Então, como eu falei, a empresa sempre está em momentos distintos da jornada. Lá no início, o Regis gestor era um Regis muito mais executor. Ele era um cara que, assim, pegava e ficava o tempo inteiro visitando o cliente com a galera, trazia a equipe, pegava a agência de RH, recrutava, fazia. E tá tudo bem, porque era o momento. Era o momento, era uma operação que eu tinha 2 pessoas comigo. Era o momento, né? O Regis hoje, ele é um Regis que precisa formar novos líderes, ou seja, eu tenho que ser um líder de líderes. Hoje eu já sou um líder e de líderes, né? Já tá nesse nível. Então, a gente precisa começar da liderança, porque no momento que a gente tá, não dá para ficar solto, né? A gente precisa ter os processos muito bem alinhados. Então, na Eduz, esse plano de gestão operacional, que eu falei, o PGO, ele é um mecanismo que a gente criou para, em todos os níveis, seja operacional, tático ou estratégico, a gente ter planejamento. Planejamento mensal, planejamento anual, planejamento trimestral, né? Então a gente olha o que a gente quer fazer do ano, do ponto de vista um pouco mais de mercado, conceitual, estratégico. A gente fatia isso em projetos trimestrais, e nesses projetos trimestrais, as equipes, por suas vezes, têm seus indicadores para atender a esse planejamento, né? Nesse momento, no Eduz, a gente está nesse ponto, né? A gente já está aí há mais de um mês no mercado, olhando para onde a gente vai, definindo. A gente fez o nosso plano de gestão operacional, a gente levou isso para o restante da diretoria da empresa, e agora a gente está comunicando e trazendo o restante da empresa junto, né? Só que é um plano de 3 meses, né? Então, liderança, planejamento, dois modelos que a gente está olhando muito, 2 focos que a gente está dando muita intensidade, né? E indicadores. Então, esse PGO, ele é um lugar que a gente analisa indicador de ponta a ponta, né? Seja no estratégico ou no operacional, cara, sempre tem uma pessoa no time, né? A gente é orientado a times, assim, não são estruturas muito grandes. Uma pessoa no time é o cara responsável por indicador, é o ops daquela estrutura ali. Legal. Então, ele prepara aqueles indicadores, leva para o plano de gestão operacional do mês, ali a gente faz os ajustes. Similar a um OKR? Isso, no plano trimestral é um OKR, tá, né? Só que o que acontece, né? A OKR, ela ajuda a direcionar muito o cumprimento de determinado objetivo, projeto, mas o time precisa entender que os KPIs de rotina deles são os que movimentam aquilo ali. Medição das atividades para a galera mais operacional. E aí você exatamente. Então a gente sempre faz esses elos o tempo inteiro dentro desses rituais de gestão que a gente cria, né? Muito bom. Então, hoje esse é o nosso foco, né? Como a gente evolui esse ritual de gestão, a questão de indicadores e liderança também. Motinha, já te entrego, Motinha. Já entrego para você que aqui. Eu ia ficar na gestão ainda. Tu vai mudar de tópico? Não, é o mesmo tópico. Manda porque ver. dentro da gestão você falou um tema importante, né? Hoje eu sou líderes de líderes. Uhum. E de repente para o empresário que nos assiste, que tem um empresário muito grande, tem o médio e tem o pequeno, que de repente fala, nossa, ele se tornou um líder de um líder. Uhum. Mas desce um pouquinho mais e explica para a galera como que você treina essa liderança sua. Cara, eu pego na mão, eu sento, é uma reunião, eu tenho uma rotina semanal, sabe por quê? Porque aqui a importância do nosso podcast é a gente dar a medida prática de como ele amanhã fazer isso na empresa dele. Perfeito, eu acho animal.
Cara, eu tenho um grande mentor, César Bertini, ele é um dos conselheiros lá da Eduz. Em 2018, esse foi o cara que olhou pra mim e falou, puta, esse moleque aí tem potencial, né? Eu tava lá na operação, tocando um negocinho ou outro, falou, cara, bota ele pra liderar uma galera aí, eu vou acompanhar ele. E o jeito que eu cresci é o jeito que eu tento passar pra minha equipe, pros meus liderados e desenvolver eles, né? Eu acredito em rotina, cara, em dia a dia. Então, assim, você ter um plano de mentoria com o seu liderado, você acompanhar, você ter o one-on-one, você ter essa cadência, eu acho que a palavra é cadência. Para formar liderança. Então, hoje é muito comum você simplesmente delargar. Então, você tem um puta plano legal, você tem aí, puta, você sabe o que fazer, você mede bem pra caramba, você define lideranças, mas, cara, se fala com um cara hoje, daqui 3 meses você tromba ele no corredor, não é assim que funciona. É liderança, né? O jeito que eu cresci, que eu venho me desenvolvendo, é com um mentor do meu lado, me acompanhando, me desenvolvendo, né? Por isso que é muito importante também essa participação em grupos como o clube aqui de vocês e tudo mais, porque às vezes o empreendedor não tem um cara desse do lado, né? Eu tenho porque eu tô numa empresa grande, mas você participar de um grupo como esse ajuda muito. Mas nesse modelo de mentoria, como líder você tem que ser esse cara, você tem que cadenciar sua rotina com esse seu liderado, você tem que acompanhar, né? Você tem que criar um plano de desenvolvimento dele. Então, os líderes que eu desenvolvo, eu trago exatamente nesse modelo, né? Eu faço uma calibragem ali entre perfil comportamental, então, putz, eu consigo colocar esse líder nesse papel, ele exige que o cara seja mais executor, mais planejador, mais analítico, trago ele pro papel, desenvolvo em cima de um plano, acompanho, rotina, dia a dia, né? É na execução, é no acompanhamento que você desenvolve essa pessoa, né? É assim que eu vim crescendo e é assim que eu desenvolvo a galera que tá comigo Animal, também. Né, Motinha? Muito bom, muito bom. A gente faz muito isso lá no Sales, né? Sim. Legal. O one-on-one de 15 em 15 dias, reunião, né, diária com o líder direto e muda realmente o jogo, porque é no bate-papo, é na troca, é num, putz, aconteceu isso com a minha equipe, o que eu faço? Reagir dessa forma, muda a forma e você diz o que você faria, então você vai alinhando as expectativas. Empodera o time também, né? Exatamente. Muito bom. Boa. Vai lá, Motinha, tá contigo, hein? Boa. Não, para manter no tópico gestão, vocês são muito conhecidos por inovação, né? Vocês lançam muito produto e existe uma matriz que o Google, né, propaga muito, que é 70% do orçamento eles colocam no produto principal, que funciona, né, na vaca leiteira. Perfeito. 10% para criar coisas novas e 20% para potencializar alguma dessas coisas novas que deram certo. Como que vocês organizam isso na parte lá dentro da Eduz? Perfeito, excelente. A gente tem um modelo que ele é parecido também, né? Então toda empresa tem um produto que acaba sendo essa vaca leiteira, que acaba sendo onde você precisa manter, né? Claro, você precisa continuar inovando em cima desse produto, então existe uma fatia de orçamento, no nosso caso, como tecnologia, tem muita infraestrutura, tem muito time de desenvolvimento em cima desses produtos que são core da empresa, né? Mas a gente acredita também que inovação não é uma área, inovação ele é uma rotina, inovação é uma coisa que você precisa colher ali, ó, né? Então, agora mesmo, antes de entrar no papo, eu estava em um grupo com vários produtores e várias agências de lançamento que estavam ali num papo e eles estavam num papo sobre plataformas, né? E eu falei, cara, eu vou ficar aqui só espiando, ver qual é que é o papo aqui. E a galera falando, cara, isso aqui é bom, putz, porque olha só, a Eduz faz isso, faz aquilo. Falei, cara, eles me entregaram tudo que precisa ser feito. Quando você foca no cliente, quando você tem um olhar direcionado para a experiência, para o cliente, para a missão que você tem junto com aquele cara, fica fácil inovar, né? Então, a gente não atribui um orçamento propriamente dito para a inovação, porque a gente acredita que a inovação, ela surge dos pequenos detalhes que você pega, surge ali do cara do suporte que você acompanha, que você faz a leitura do NPS, dos chats dele, do suporte tickets dele, surge com a galera de sucesso do cliente, de um grupo que você faz parte, né, de um vendedor que você acompanha. Então a gente busca orçamento em todos esses lugares, né? Inovação em todos esses lugares, aliás. Uma vez que a gente descobre essas oportunidades, aí a gente também tem um processo de gestão para avaliar se isso está alinhado com o que a gente quer ou não, né? O lugar que a gente avalia esse processo, né, essa oportunidade, aliás, é dentro lá do nosso conselho de mercado, o comitê de mercado que a gente chama, a gente traz as oportunidades, analisa e fala, cara, faz sentido aproveitar agora, né? Está de acordo com o nosso plano? Se não está de acordo com o nosso plano, por que a gente deveria substituir aquele projeto por esse? E aí a gente vai atribuindo o orçamento conforme a oportunidade, né? Mas a gente acredita que a inovação está no dia a dia, né? A gente está o tempo inteiro mantendo o core, otimizando, melhoria contínua, mas aproveitando pequenos momentos de oportunidade que a gente colhe com a equipe e com os clientes.
Boa. Vamos pro terceiro tópico aí, Leonardo. Terceiro Legal. tópico, foram os 3 que ele falou aqui, né? Cultura, gestão e governança. Vai lá, fala um pouquinho pra galera aí sobre como que é a estrutura de governança da Eduz. Perfeito. Cara, é muito doida. É muito doida. É diferentão, cara. A gente gosta mesmo de fazer as coisas diferentes. Mas funciona, isso que é legal, né? Nosso modelo de governança, ele serve meio que como uma cola para todos os sistemas que a gente discutiu até aqui, né? Então, cara, a cultura ele tem um pedaço muito importante para regir nossa governança, a gestão e tudo mais. Mas hoje a nossa governança basicamente é atribuída entre comitês estratégicos, né? Conselhos estratégicos de tomada de decisão. Então, por mais que eu tenha um papel mais de direção da empresa, eu não tomo uma decisão sozinho. Ou eu trago pessoas de um fórum, seja da minha equipe ou de outras áreas, outros diretores, para tomar uma decisão, né? Ou então eu atribuo isso a algum fórum que possa tomar essa decisão. Então a gente tem ali no nossa... É tão diferente que a gente não tem um organograma, a gente tem um negócio chamado de bolograma, que ele é um círculo cheio de times e áreas que são bolinhas assim dentro, e a gente vai formando a parada, né? É diferente mesmo. Diferente. A parada a gente acredita num negócio assim, cara, é time. Então um time tem que funcionar como uma mini empresa. Ele tem que ter seu orçamento, ele tem que ter seus indicadores, ele tem que ter uma configuração que ele se autorregule ali, né? Então a gente tem 3 papéis da nossa governança dentro de todos os times, né? Só comigo são 25 times, dentro de cada um desses times que a gente chama de o elo estratégico, o elo de produtividade e o facilitador. Então, além do papel cotidiano, vamos pegar um exemplo, o cara é um desenvolvedor, além de ser um desenvolvedor, o cara também tem um papel complementar lá de ser um elo estratégico. O que é o elo estratégico? É o responsável pela estrutura do time e pelos projetos, né? Na hora que o líder dele for trocar uma ideia, for orientar, fazer um direcionamento, é com esse cara que ele vai puxar e falar, cara, como que tá o projeto, como que tá avançando. O elo de produtividade é o cara de indicadores, é o ops do time, né? O cara que olha a produtividade mesmo, né? Lembra que eu falei que quando a empresa cresce de forma muito acelerada, ela gera muita fragilidade. E uma dessas fragilidades é a produtividade. É muito fácil você inchar uma empresa que está crescendo, ficar feliz da vida, puta, tem 1.000 funcionários, 10.000 funcionários, depois você fala, caralho, tem uma dor de barriga no mercado, o que eu faço? Não sei, mas... Então, a produtividade no time é muito importante. Todo time tem um Ops? Todo time tem um Ops. Mas ele é um Ops, é contratado como Ops ou você... Não, ele é um analítico do time. Então, hoje eu tenho, por exemplo, lá um time de gerentes de conta, de CS, né? Tem lá, sei lá, 6 CS naquele time, naquela estrutura. Um deles tem um perfil mais analítico, ele também absorve esse papel além da rotina dele, né? Ele faz um equilíbrio entre a rotina dele e esse papel. A gente chama de papéis complementares. Hein? Gostei. Também gostei. É bem legal. Aí, na área estratégica, então na minha área de revenue, eu tenho um Ops estratégico, que é aquele cara que lidera esse pessoal, que é o cara que faz cadência, o cara que acompanha, desenvolve. Mas todo time tem um cara que é responsável pelos indicadores e o orçamento do time, né? Então você tem um Ops estratégico que, teoricamente, ele acompanha todos os outros Exatamente. Ops, Exatamente. Mesmo não estando dentro da estrutura organizacional do bolograma dele, Isso. ele acaba tendo ingerência. Exatamente. Bacana, né, Mota? Muito bom, diferente. Exatamente. Tu viu isso em alguma outra empresa? Vocês se inspiraram? Foi... O nosso modelo é todo baseado em referências, né, e crenças muito fortes. Então a gente tem crenças que, cara, a gente precisa ser ágil, a gente precisa fornecer autonomia e a gente precisa investir no potencial das pessoas, né? Valores muito claros, princípios muito claros, né? Ágil, autonomia. Isso, e a gente investe muito no desenvolvimento das pessoas, né? Então, cara, a gente, às vezes num time operacional, cara, eu era o cara do time operacional há 6 anos atrás. Cara, entrei numa empresa que me deu a chance de me desenvolver e chegar onde eu tô, né? Então, apostar nesse desenvolvimento é muito importante. Então, e além do produtividade estratégica, a gente tem um cara que a gente chama também de facilitador. O que é o facilitador? É o cara de pessoas do time. É o cara que consegue, é o cara do deixa disso, digamos assim. Então tá numa reunião, começou a esquentar, quem que organiza a pauta? Quem que organiza a ata? O cara começou ali a entrar numa pauta nada a ver, tá voando, volta pra terra, cara, chega aí. Então esse é o facilitador, é o cara que une o time, é o cara que tem esse viés mais de comunicação e pessoas, né? No DISC, o L estratégico é o cara mais executor, né? O de produtividade é o cara mais analítico, planejador, e o facilitador é o comunicador ali do time. Todo time, inevitavelmente, independente da área funcional, ele acaba tendo perfil comportamental complementares, perfis comportamentais. A gente atribui esses papéis a esses perfis dentro dos times, né? Gostei muito legal. Muito legal mesmo.
Vou ter que rever esse episódio. Você acaba... Vocês têm que ir lá na Eduz pra vocês verem na prática como funciona a estrutura, cara. Legal, vamos sim. Certamente. A gente ia fazer no Soul do ano passado, a gente ia fazer a visita lá na Eduz, mas acabou que pela agenda não conseguimos. Iam levar os 100 pessoas lá para conhecer, mas legal. Certamente iremos. Vamos lá. Iremos, com certeza. E acaba aqui, né, com tudo isso que você mostrou até agora para nós, vocês são uma empresa de tecnologia, vocês têm ali desenvolvimento de inúmeros produtos, hoje são 11, né? Exatamente, E eu queria entender como que vocês aplicam todas essas ferramentas hoje no dia a dia, metodologias, e continuam desenvolvendo grandes produtos. E uma coisa que eu sempre me pergunto para uma empresa de tecnologia é: qual é o momento certo de matar um produto e quando vocês têm a percepção que ele está deixando de funcionar? Perfeito. Para responder essa pergunta, eu acho que a gente tem que ter clareza que a gente está aqui para servir o nosso cliente, né? Então, o nosso cliente ele tem uma jornada, né? O produto ele é diferente da marca da empresa, ele é diferente da única coisa que o cliente precisa, não é bem assim que funciona. Então, os infoprodutores também cometem muito esse erro, eles associam o produto ao negócio dele, a estratégia de lançamento de vendas, por exemplo, ao negócio dele, não é assim que funciona. Então, hoje, a gente entende que o nosso cliente ele tem uma jornada com N dores. E sempre que você soluciona a dor de um cliente, naturalmente você gera outra. E aí você vai deixar para o seu concorrente ou você vai solucionar essa dor? Aí a gente escolheu solucionar. Só que a gente entendeu também que sozinhos nós não criaríamos todos os produtos para todas as dores que o mercado precisa, né? A gente começou então a integrar com parceiros, a trazer, né, abrir API, abrir integrações com novos parceiros, programas de parcerias para eles poderem entrar no nosso ecossistema. Fizeram aquisições também. Fizemos aquisições também, então aquisições, parcerias e criação de produto. É assim que a gente soluciona dores, né? Então quando você olha para a jornada do cliente, fica fácil descobrir que, cara, nesse momento da jornada é isso que ele precisa, né? Então vamos pegar, ano passado a gente identificou que o mercado digital esse ano ia começar a ter uma dor de barriga. Porque todo mundo cresceu sem saber o porquê, né? Growth, do ponto de vista de estratégia, não é eficiente se você não saber responder o porquê de você ter crescido, né? Sim. É um crescimento controlado, você tem que ter. E a maioria dos infoprodutores, eles cresceram sem saber porquê, né? E porque o porquê estava na pandemia, estava no watch time do digital subindo, estava tudo isso. A gente falou, cara, ano que vem a galera vai começar a voltar ao normal e eles vão ter problemas. Então o cara que fazia 10, 20, 50 milhões de reais no lançamento de 7 dias, ele não vai conseguir mais. Até o cara que fazia 1 milhão, cara, não vai conseguir mais com tanta facilidade como eles estavam tendo durante a pandemia. Aí a gente olhou isso e falou, então tá bom, para onde vai a atenção dos produtores, uma vez que só vender para novos clientes não vai fazer eles continuarem crescendo? A gente olhou e falou, cara, opa, entrega, né? Então, assim, uma vez que você não consegue trazer novos clientes para dentro com tanta facilidade e com preço bom, preço barato, o que você faz? Você tem que fazer seu cliente comprar mais de você, né? No fim, o mercado digital vai virar um mercado normal, né? Sim. Pautas como branding, como produto, como entrega, começou a aparecer nesse meio. Aí a gente identificou isso e falou, legal, então vamos criar uma área de membros, ou seja, uma plataforma de ensino que seja muito boa, né? O nome dela é Alpaclass hoje. É uma plataforma muito boa e uma plataforma que incentive o cliente do nosso produtor a concluir o curso, a comprar novos produtos dentro do marketplace dele, a continuar consumindo dele. Então, assim, a inovação aí surgiu da onde? De entender a jornada do cliente, entender o momento do mercado e entender que esse ano eles iam começar a ter um problema a partir disso, né? E a gente faz isso olhando referências externas, não é só no mercado que você faz parte. Aí a gente criou um produto que hoje cresceu pra caramba, o growth dele ali de tração foi assim, né? Justamente porque o momento do mercado pedia por aquilo. Então é assim que a gente inova. A gente olha o mercado, olha a jornada do cliente e tenta se manter relevante o tempo inteiro criando coisas novas nessa jornada. O Kepler falou no nosso último encontro do Soul, né, que a mudança do foco no cliente agora é o foco do cliente. Perfeito. Então você olhando qual que é o foco do teu cliente, você consegue resolver essa dor. Inclusive a gente usa essa solução na nossa plataforma de vendedorismo, é essa a área de membros que a gente utiliza. Exato. E em relação a matar um produto, eu acredito que é do mesmo princípio também, né? Então os produtos que a gente vem matando, a gente mata por 2 motivos. Ou o mercado saturou muito em torno dele e virou commodity. Então assim, produto, ele tem que ser uma alavanca de valor. Se ele vira commodity,
começar a brigar por preço, não é esse o caminho, né? Então, quando a gente entende que o negócio é virando muita commodity, a gente fala assim, tá bom, talvez seja na hora de tirar esse cara de foco, ou então, se tiver muito usuário, deixa lá, mas vamos tirar o foco de monetização, talvez isso ajude na retenção de um outro produto que a gente tenha, porque é ecossistema, né? Mas a atenção vira para outro lugar. Então, quando ele começa a virar uma parada muito saturada, um negócio que, putz, os clientes ali já não estão enxergando tanto valor, aí a gente olha para a jornada do cliente de novo e fala, se o valor não está aqui onde ele está, ele tem problemas hoje, vamos lá naquele lugar, né? Então, isso é um lugar de matar produto. Um outro lugar também que a gente costuma descontinuar produto é quando a gente percebe que a gente errou no timing. O que é errar no timing? A Eduz, há mais de 5 anos, tem produtos como plataforma de serviços, né, para quem quer vender serviços, né, não infoproduto curso, mas vender serviço digital. Tem plataforma de eventos presenciais, então esse ano subiu pra caramba evento presencial, muita coisa acontecendo. Tem plataforma de produto físico, né? Só que o mercado, quando a gente lançou essas plataformas, ainda não estava preparado para entender que isso era a solução, que ele poderia usar e continuar crescendo, né? Então a gente entendeu, por exemplo, na nossa plataforma de serviços, que isso vai virar, talvez daqui uns 3 anos, os prestadores de serviços, eles vão vender serviços como infoprodutores vendem hoje, com lançamentos, esse tipo de coisa. Só que não tá no time ainda, não tem um cara que eduque o mercado sobre isso, né? Não tem. Aí a gente resolveu descontinuar porque no momento era um foco que não fazia sentido. Deixa lá na gaveta, depois a gente traz quando chegar no time correto, tiver um educador de mercado, alguma coisa assim. Então o time também é muito importante, porque às vezes você lança um negócio hoje, né, e daqui 10 anos que alguém traz uma inovação para o mercado que resolve aquele produto faz sentido. A gente olha para esses 2 aspectos, basicamente. Muito bom. Muito bom. Léo, a gente indo para a reta final aqui, eu queria fazer uma última pergunta para o Regis, que é sobre o ecossistema, né? Muito se fala sobre ecossistema, a 300 está construindo um ecossistema de fato, o Sales Club está começando a construir esse ecossistema, e você já tem isso rodando e funcionando, né? Como que se constrói? A pergunta derradeira é como que se constrói de fato um ecossistema para o nosso empreendedor que fatura aqui 10, 50 milhões, ele conseguir ver que isso de fato é uma forma de você alavancar um crescimento, criar um flywheel completamente autossustentável, né? Perfeito. Eu diria que ecossistema é fundamentado em 3 pilares muito importantes, né? Comunidade, produto e marca. Né? Então, assim, é difícil você falar de ecossistema se você não tiver uma comunidade engajada, ou seja, os seus clientes, independente do seu nicho, eles fazem parte de uma comunidade e eles desejam fazer parte de uma comunidade, né? Na Eduz, inclusive, a gente tem uma plataforma só de comunidade, de gestão de recorrência e comunidade por causa disso, né? Então, a comunidade, seu cliente, às vezes o cara tá no nicho lá, ele vende um curso para dono do supermercado. Cara, esses caras gostariam de se encontrar. Esses caras gostariam de falar mais sobre as suas dores, gostariam de estar num grupo, gostariam de estar desenvolvendo alguma coisa. Então a comunidade ajuda você a olhar aonde você tem que apostar, né? Pega uma igreja, por exemplo. Uma igreja é uma comunidade. E uma igreja não é simplesmente o ritual de você ir na missa no domingo. A igreja cuida de toda aquela comunidade, todo aquele ecossistema em torno dela. Ela cuida, às vezes, de um dependente, cuida da família, cuida de várias coisas, né? Então, comunidade, você olhar para o seu cliente do ponto de vista de o que esse grupo precisa, ajuda a chegar no ecossistema. Produto, então de fato, cara, como que você olha para a jornada do cliente, tudo é fundamentado na jornada do cliente, fala, porra, legal, se eu tenho aqui uma loja que eu vendo móveis, será que eu poderia vender cartão de crédito também, porque eu ia ganhar junto nos juros e tudo mais? Cara, é um ecossistema que você traz um produto novo, né? Olhou para a jornada do cliente, você entende como você pode resolver esse problema dele, né? E marca, porque ecossistema tem uma característica de ser descentralizado, né? Então não adianta você criar esse ecossistema e ser dono de tudo. O que você tem que ter é uma marca muito forte, com crenças, com valores, com princípios, que as pessoas desejem fazer parte. Então o cara vai para a Eduz e ele fala às vezes assim, cara, não sei porque eu tô aqui, mas cara, eu tô com uma felicidade tão grande de estar aqui, que eu quero continuar aqui. Isso é marca, isso é branding. Então, quando você tem uma marca forte, facilita você criar ecossistema, porque aí você entende que você não precisa ser dono de tudo. Você tem que ter parceiros, você tem que ter pessoas que integrem com você, você tem que, cara, fomentar a comunidade. De tudo, né? Você é um plug universal no final das contas, entendeu? Então, isso serve para qualquer negócio, né? Às vezes o cara da loja de móveis que eu falei aqui de exemplo, ele vende móveis, entende que a comunidade, que os clientes deles precisam de máquina de cartão e financiamento, cara, ele não precisa criar. Ele pode plugar com alguém que cria um modelo de revenue share, divisão de receita, parceria, bota aquilo para ofertar para os clientes dele, mas ele tem uma marca desejada, ele quer que as pessoas querem continuar com ele, né? Então eu diria que essas 3 coisas aí ajudam a gente a ter esse conceito, né?
Fantástico. Que bacana, que baita aula, né? Motinha, antes de partirmos para as considerações finais, eu queria fazer um convite aqui para a galera. Olha só, começando 2023, e para você empresário que está aí querendo trazer um crescimento forte para sua empresa no ano, de repente ainda está com aquela dúvida, nossa, eu não sei direito a direção, eu quero que vocês venham no Sales Club, é uma imersão que acontece todos os meses, 3 dias, e é uma imersão transformadora, apesar do nome remeter à venda, né, Motinha, que isso de repente é uma certa confusão, nós tratamos aqui de vários pilares, Regis, pilares como planejamento estratégico, formação de time, legal, cultura organizacional, governança, porque sabemos que no final das contas você pode até fazer venda, mas quando você faz venda, começa a acontecer uma série de coisas na empresa. Perfeito. E se você não tiver muito bom nisso tudo, como consequência, a sua empresa acaba não escalando do mesmo jeito. Então, somos aqui também um ecossistema de autocrescimento, né, Motinha? É isso aí. Para você aplicar, acesse o nosso site www.salesclub.com.br, salesclub com E no final. Boa. E a gente vai ver se de fato a imersão é para você ou não. Então faz a aplicação, nosso time entra em contato. Vai ser show. Que legal. Que conversa... Gostei demais. Passou você rápido. Anotou um livro. Anotei um livro aqui, galera. Vou fazer um livro Espero aqui. Espero que vocês também em casa aí, assistindo na empresa de vocês, também tenham aprendido bastante, Regis. Foi um prazer enorme te receber. Cara. Obrigado, cara. Prazer. Conteúdo riquíssimo. Motinha, mais um. Tamo junto. Prazerzaço. Como que o pessoal te encontra, Regis? Como é que... Legal, cara. Bom, pode me encontrar pelo meu Instagram, né? Regis Bortolin, com N no final, de navio, né? Também tem os dados da Eduz para quem quiser conhecer mais a plataforma do ecossistema, né? Instagram, @EduzOficial, e o nosso site eduz.com. Entra lá, quem quiser me mandar uma mensagem direto. Eu ainda não tô aparecendo tanto assim, tô começando agora, então ainda dá tempo de responder tudo mesmo que a galera manda. Então pode me mandar mensagem, vamos trocar ideia e tamo junto, cara. Show. Maravilha. Obrigado. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.